Nós vamos contar para você hoje uma história, uma importante história que teve início em 1934. No estado de São Paulo não havia uma universidade, existiam escolas superiores independentes, sendo a mais antiga a Faculdade de Direito, criada em 1827. Desde o final do século XIX, o Brasil tentou algumas vezes implantar uma universidade, mas sem sucesso. Como se deu a criação da USP? Quais os aspectos históricos e políticos relacionados ao projeto dessa universidade? Vamos contar essa história, o que ela é hoje e o que ela pretende ser no futuro. E eu converso com o professor reitor da Universidade de São Paulo, Varran Agopian. Professor, como é que toda esta história se iniciou? É bem interessante por que a elite paulista resolveu criar uma universidade em 1934. Eu acredito que a Revolução de 32 foi muito importante para a criação da USP, mas acho que não foi o único motivo. Talvez ajudou a acelerar a criação, antecipou a criação da universidade, mas por alguma razão a elite paulista sempre teve a educação como um objetivo, como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da antiga província e do atual Estado. Se nós pensarmos bem, a elite paulista, os dirigentes paulistas, sempre tiveram uma visão muito diferente das outras elites brasileiras. Na segunda metade do século XIX, a província de São Paulo já tinha escolas públicas laicas, não ligadas ao imperador, mas à gestão local da província. Imagina o avanço que foi isso. Ainda no século XIX, criaram as escolas profissionais. Era uma visão muito avançada para a época, para um país agrícola como o Brasil. E ainda logo depois da proclamação da República, esses republicanos acharam que só ter a Faculdade de Direito não era suficiente. O Estado de São Paulo precisava ter faculdades profissionais. Aí criaram, por ordem cronológica, a Faculdade de Engenharia, a Escola Politécnica, criaram a Faculdade de Farmácia e Odontologia, com outros nomes, mas era isso, a Escola de Agricultura, Faculdade de Medicina, depois criaram Medicina Veterinária. Havia uma política de desenvolvimento da região baseada na educação. E foi indo. Em 1934, fundou-se a USP, mas a Constituição de 48 do nosso Estado já previa a existência da FAPESP. Também uma coisa revolucionária, antes do CNPq, antes da CAPES. De 48, então a elite também já estava imaginando uma fundação de apoio à pesquisa. E assim foi indo. A internacionalização do ensino superior. Então, São Paulo teve uma peculiaridade e teve esse privilégio de um apoio forte à educação, do reconhecimento que a educação ia ajudar a mudar a região. Sem dúvida. E nós vamos falar de alguns aspectos que estão aí na fundação, que é pesquisa, nasceu para incentivo à pesquisa, ao conhecimento. Agora, com que modelo? Acho que é importante a gente falar como é que ela foi pensada naquele momento, influência já da Europa. Que modelo foi esse? A influência da Europa é patente, porque nós estamos falando em 1934, mas, de novo, não foi apenas juntar as escolas superiores que tinham na época, o que foi feito em outros estados. Não, eles queriam, de fato, uma universidade de pesquisa, uma universidade moderna. Eles respeitaram a cultura das 6 instituições existentes e criaram uma 7ª instituição, uma 7ª faculdade, a então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, para amalgamar, para unir as 6 escolas profissionais já existentes.
E para essa faculdade nova, o que foi feito? Foi uma missão aqui, paulista, para a Europa, trazer jovens talentos para virem dar aula aqui em São Paulo. E a época estava muito propícia, vários jovens talentosos, intelectuais europeus se prontificaram, vieram a São Paulo. Grandes nomes, né? Grandes intelectuais. Depois ficaram sim. grandes intelectuais, grande, repercussão muito grande. Alguns ficaram poucos anos, 3 anos, outros ficaram muitos anos, voltaram só depois do fim da guerra, e alguns até acabaram morando em São Paulo. Ela já nasce com esse DNA de ser uma universidade de pesquisa. E por quê, né? Qual é a característica principal? Universidade de pesquisa que desenvolve, claro, avanços científicos e tecnológicos. A universidade de pesquisa, ela tem uma peculiaridade muito interessante. A formação do aluno se dá num ambiente de pesquisa. Então, eu tenho orgulho de ter estudado na USP e ter estudado num ambiente de pesquisa. Quer dizer, algumas coisas que foram discutidas nas salas de aula, que eu estudei, só se tornaram, eu sou engenheiro, então só se tornaram normas técnicas no mundo todo 10 anos depois. Mas eu já estava preparado para isso, porque os meus professores me passaram aos meus colegas essas novidades que estavam sendo estudadas, que estavam sendo testadas, que estavam sendo verificadas. Então, essa é a ideia de uma universidade de pesquisa. Ela não é nem melhor, nem pior que as outras universidades. Ela apenas tem essa peculiaridade. A formação dos alunos é dada num ambiente de pesquisa. Às vezes o aluno não percebe. Eu só vim perceber isso, só constatei isso quando eu já estava fazendo meu doutorado. Eu falei, puxa vida, essas ideias ainda não foram assimiladas no hemisfério norte, e no hemisfério sul nós já estávamos discutindo isso 10 anos atrás, durante a minha graduação. A missão da universidade não é apenas formar excelentes profissionais, excelentes cidadãos, desenvolver pesquisa, mas é de colaborar, contribuir, se dedicar ao desenvolvimento da sociedade, devolver à sociedade porque a sociedade investe na gente. Novas ideias, novos projetos. Então, obviamente, novas ideias, novas políticas públicas, apoiar as políticas públicas, sugerir e trazer ideias novas para a sociedade. O objetivo da USP não é melhorar nos rankings internacionais. O objetivo da USP é atender melhor a sociedade paulista, a sociedade brasileira. Os rankings são uma consequência. Como universidade de pesquisa pública e gratuita, nós usamos os rankings como uma avaliação externa, uma visão de alguém que está fora. Não é o nosso norte, porque nós não ganhamos nada com isso. Se nós fôssemos uma universidade de pesquisa, porém, paga, lógico que o ranqueamento melhora, facilita você ter mais alunos competindo. Nós somos uma universidade gratuita, temos um número enorme de candidatos querendo entrar aqui, continuamos tendo, em média, 15 candidatos por vaga. Então, nosso objetivo é oferecer à sociedade paulista e à sociedade brasileira a melhor universidade que nós possamos dar com esses recursos que nós recebemos.